paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Então, vê só, Deus encurtará o tempo, porque é muita tribulação. As pessoas estão falando, mas o tempo está passando muito rápido. Eu fiz isso agora, parece que já faz, ou seja, eu fiz isso já faz tanto tempo, parece que foi agora. Então as pessoas estão vendo que o tempo passa muito rápido, parece que o dia está mais curto, parece não, realmente está, porque Deus está encurtando o tempo, para que o nosso sofrimento não seja além da conta. E Ele está dizendo, olha, haverá uma tribulação naqueles dias, por isso que a igreja será arrebatada. Aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus será tirado da terra. E quem estiver errado vai ficar. Muitos que conhecem a palavra ficarão, porque estão em desobediência. Né? E ali, se você falar de Jesus, você vai ser preso, você vai ser maltratado, vai acontecer muita coisa ruim. Fora isso, a marca da besta, um monte de coisa. Né? Um falso profeta se levanta para governar o mundo todo. Um anticristo estará dando as ordens. É do meu jeito, é assim. Quem seguir, vocês viram esses dias, passou a novela Apocalipse. É claro que muitas coisas eles não podiam revelar. Tá? Quem é a Babilônia, um monte de coisa ali, eles não podiam falar claramente quem é. Mas é só você prestar atenção. Vá à igreja, peça para o teu pastor te ensinar. Tem igrejas fazendo cursos teológicos. É claro que algumas ensinam o que elas querem. Por isso você tem que ler a Bíblia. Por isso você tem que pesquisar. Tem muita informação hoje na internet, informação boa. Mas também tem muita informação que não leva a nada. Só vai encher tua cabeça de dúvidas e um monte de coisa. Por isso, hoje, Jesus está falando, eu estou às portas, eu estou voltando. Marcos capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi no ano 70, na destruição de Jerusalém. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares,
e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Jesus está avisando. Nós, cristãos, somos odiados. Aqueles que não fazem parte, vamos pegar um time de futebol. Eu torço para time tal. Não, eu gosto do outro time. Então, se você não for um amigo muito chegado, aquela pessoa já começa a te olhar de outro jeito. Ele não faz parte do meu time, ele não gosta do meu time. E se o time A ganha do time B, pronto. Se houver uma pequena gozação ali, é motivo para aquelas pessoas que gostam do time B arrumar confusão. E arrumam confusão de graça. Estão ganhando o que com isso? Hospital, braço quebrado, morte. Vale a pena? Claro que não. É uma diversão. Eles estão trabalhando, eles estão fazendo o trabalho dele. Eles estão ganhando para isso. E a gente vai lá o quê? Paga para uma diversão. Não saiu como eu queria? Não faz mal. Hoje perdeu, amanhã ganha. E assim vai. Não é sempre ganhar, ganhar, ganhar. Não é assim que funcionam as coisas. Cada um pouquinho para cada um. Deus é justo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, Jesus está avisando. Ele falou essas mesmas palavras em Mateus, nós já vimos lá atrás. E agora em Marcos, Jesus está dando os mesmos avisos. Vamos pegar um exemplo? Viram um ET em Varginha. Viram nada. O próprio Jesus disse que o inimigo se transforma em anjo de luz para, se possível, enganar até os próprios escolhidos. Não existe extraterrestre, não existe vida além da Terra. Se houvesse, Jesus teria que estar em outro planeta, sendo crucificado, cumprindo as mesmas escrituras. Nós estamos sós no universo infinito. Infinito em termos, porque ele tem um tamanho específico. Onde começa, onde termina, ninguém sabe. Tá? Por isso tem que ficar o quê? Presta atenção nas coisas. Hoje eu estava pensando assim, o homem veio do macaco. Claro que não. Porque se é uma evolução, pega o caso da borboleta. A borboleta, então, veja só, alguém colocou uma largata ali. Essa largata teve um processo de evolução e ela chegou a ser borboleta. O que acontece? Aquela borboleta vai e coloca uma largata no lugar. E essa largata tem o mesmo processo de evolução até chegar na borboleta. Agora, quem colocou a primeira largata se não houve borboleta? Não é o próprio Deus? Então, se você chegar na origem de tudo, você vai ver que tem o quê? A mão de Deus.
É simples, é fácil, mas as pessoas querem acreditar que o homem veio do macaco. Então por que o macaco não evolui? Por que o homem parou onde está o homem? Não haveria uma evolução? Tudo bem, terminou no homem, morreu o assunto. Mas e daí? Eu teria que ter nascido macaco, passar por um processo de evolução para chegar até ser homem. Então teríamos um absurdo aí, né? Muitos primatas, muitos não sei o que, convivendo com o homem. Não tem lógica a coisa. As pessoas não pensam. É só o que o homem fala que tem valor. Capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, por que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, e dar-se-á aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essa mulher é Maria, a irmã de Lázaro, que Jesus ressuscitou. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segue-o, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenário mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Jesus fala um homem com cântaro. Se ele falasse uma mulher com cântaro, o mais comum era a mulher com cântaro, mas um homem não. Então é aquele, é específico. Jesus é sempre específico nas coisas, é só você prestar atenção. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que é a nova aliança? O Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, falava de Jesus. Israel tinha que seguir aquele mandamento todo para ser exemplo, nação exemplo. Fizeram? Não. Então agora é uma nova aliança.
o sangue de Jesus derramado na cruz. Todo aquele que reconhecer esse sacrifício e olhar para Jesus, tendo ele como Salvador, será salvo. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. O galo não é esse galo garnizé, carijó que você vê por aí, não. O galo é aquela corneta, aquela trombeta que o soldado romano tocava, determinando o toque de recolher. Então, antes que essa trombeta, que era chamada de galo, tocasse 2 vezes, Pedro negaria Jesus 3. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhes fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos homens. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Um detalhe: basta. Basta é chega em italiano. Nós vamos ver o quê? Que Marcos, como disse lá atrás, ele escreveu para os italianos, porque Jesus prontamente, imediatamente, rapidamente, ele estava o quê? Mostrando a praticidade de Jesus. Jesus é prático. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turma com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando todos, fugiram. Prenderam Jesus de noite, quando todos dormiam, quando não havia ninguém para testemunhar. Tudo traição, tudo errado. Olha, ele foi pego. E quem que viu? Ah, ninguém viu, só o soldado romano, só aqueles seguidores do sumo sacerdote, os mau caráteres. Mas tudo para que se cumprisse as Escrituras. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe, até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio
procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, e, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Aqui Jesus se refere a ele: destruirei este santuário, ou seja, eu serei destruído, mas em 3 dias, ao terceiro dia, eu estarei reerguido novamente. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. É triste, né? Quando a pessoa mais precisa de você, você nega. E tudo isso, nós vimos que Jesus pediu para que, se possível, Deus afastasse aquele cálice dele. Possível é? Sim. Mas por outro lado, não. Porque as Escrituras deveriam ser cumpridas, como são cumpridas até hoje. O que Jesus disse, o que Deus disse lá atrás, prevalece até hoje. É só você ler. É verdade em cima de verdade, verdade e continuação da verdade, nada mais do que a verdade. Então é como ele fala: creia na verdade, porque a verdade vos libertará. Não tem mais nada além do que a verdade sobre você.